Boa noite. Nós vamos aguardar a entrada do pastor Hermes, do bispo Hermes, para o nosso bate-papo de hoje, um bate-papo onde a gente vai abordar a questão que envolve justiça e desigualdade social à luz do Evangelho, né? E essa é a nossa intenção, a nossa proposta de provocação nessa nossa live, de reflexão, para que a gente possa compreender um pouco mais qual é a dimensão social, a dimensão da responsabilidade cívica que o cristão tem. Então, o nosso objetivo hoje é poder estender um pouco mais e ampliar a nossa reflexão, o nosso diálogo, ampliar também a nossa compreensão no que diz respeito à atuação da igreja, no que diz respeito à própria compreensão do que é ser cristão e o cristianismo na prática. Recentemente, no sábado passado, eu fiz uma live com o pastor Ariovaldo Ramos e nós falamos sobre a praxis da missão integral. E a nossa intenção naquela live foi poder compreender também, a partir dos pressupostos que envolvem a, a perspectiva da teologia da missão integral, compreender quais são as dimensões e as diferenças entre a missão integral e a teologia da libertação, mas a perspectiva da integralidade do Evangelho a partir da compreensão do que é o próprio Evangelho, do ministério profético e responsabilidade profética da igreja nesse sentido. Por isso que eu fiz a opção de lives, conversando com alguns amigos, alguns pastores, que são, para mim, referências no que diz respeito à atuação da igreja nessas áreas sociais. Não apenas no que diz respeito à área social em si, de atendimento social, de entregar a cesta básica, que é a parte social da igreja, mas eu digo no engajamento da difusão da responsabilidade social da igreja como um todo. Trazendo essa perspectiva um pouco mais ampliada, não apenas sendo difundida internamente, a própria comunidade, a própria igreja, mas também difundindo isso para outros campos, outras esferas. Então essa é a nossa perspectiva de trabalharmos essas temáticas nas nossas lives. E hoje nós convidamos o bispo Hermes, lá do Rio de Janeiro, para bater um papo com a gente. Ele acabou de entrar aqui, eu vou chamar ele para o nosso bate-papo, para que a gente possa começar a esse diálogo e que a gente possa, de alguma forma, poder também oferecer mais subsídios teológicos e também de fé para aquilo que é a nossa própria compreensão da vida cristã. Deixa eu chamar ele aqui e arrumar a câmera, talvez a gente precise dar uma ajustada. Isso. Uma boa noite, bispo Hermes. Opa, boa noite, Juliano. Você está bem, meu amigo? Você está muito bem? Pouco bem? Como que está esses dias? Sim, está tudo bem. Durante essa última semana eu me senti um pouco indisposto, mas já estou bem melhor, 90%. Está revigorado? Sim, sim. Primeiramente, eu quero agradecer pelo pronto atendimento mais uma vez e disposição de estar batendo um papo comigo e te parabenizar, né, na data que você está completando 33 anos de ministério pastoral, né, ao chamado pastoral. Quero dizer que eu sou agradecido por ter te conhecido, agradeço a Deus por ter te conhecido e também por poder, nessa data especificamente, estar conversando com você, batendo esse papo sobre um tema que diz muito a respeito da tua vida, da tua prática, como nós já conversamos outra vez, que eu te acompanho há alguns anos, ou um pouco mais até de uma década, e tenho visto o quanto que você tem esse engajamento social a partir de seu ministério. Então eu louvo a Deus pela tua vida, por ter te conhecido, percebo e identifico a presença do Espírito Santo na tua vida. Eu quero deixar aqui os parabéns da minha família, da minha esposa e minha filha, pelos seus 33 anos de ministérios. Não é sempre que a gente vê pessoas, né, com tanto tempo de ministério assim e ativo, né? Eu acredito que de repente você foi chamado um tanto quanto cedo, porque você é novo pra caramba, né? 33 anos de ministério já, é um tempo, é uma jornada, né? É um pouco menos da minha idade, né? Eu faço agora 39 anos, então
praticamente, quando eu tinha 6 anos, você já estava sendo ordenado no ministério. Então, é o tempo de uma vida. Eu digo que é o tempo de uma vida porque é o tempo da minha vida. E eu vivendo todas as minhas experiências que eu vivi ao longo desse tempo. Imaginando, não é isso que eu fiquei pensando, imaginando ao longo desse dia. Você, durante todo esse tempo no ministério ativo, tem muitas experiências. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, o parabenizo, que Deus possa continuar te abençoando, te usando no Rio de Janeiro, na tua igreja, né, na Igreja Reina, e também para a comunidade que você atua aí no Engenho Novo mesmo, né? Sim, a igreja é no Engenho Novo, No mas Engenho Novo. o trabalho social da igreja é meio diversificado, mas atualmente o foco principal tem sido a comunidade do Jardim Gramacho, Jardim onde Gramacho. havia um aterro sanitário que foi desativado e toda uma população no seu entorno que dependia daquele lixão para sobreviver acabou desassistida. E E seis, vocês abraçaram essa comunidade. 6 anos atrás, fez agora em dezembro, nós adotamos famílias naquela comunidade e mês a mês fomos aumentando gradativamente o número de famílias. Hoje nós temos 100 famílias adotadas, mas Uhum. geralmente nós conseguimos atender um excedente, né? Além das 100 famílias, às vezes 20 a mais, já chegamos a atender 153 famílias num único mês. E sábado agora Que bem. estaremos lá novamente com todos os riscos, né? Algumas pessoas me procuram em off, dizendo que é muito arriscado. Lá se tornou também um foco da Covid-19, mas desde que começou a quarentena, é a terceira vez que nós vamos. E até aqui o Senhor nos Entendi. guardou, apesar de todos os riscos, eu posso garantir que é gratificante poder atender aquelas famílias. A boa parte delas vive abaixo da linha da miséria, gente abandonada pelos poderes públicos e que precisa, de fato, desse carinho, dessa atenção por parte da igreja. Então, eu louvo a Deus por ver esse seu engajamento. Eu vi suas fotos hoje, né? Que você, dado as condições materiais atualmente, você se dispôs a você ir com seu recurso, fazer uma parte da compra para assistir essas famílias com cestas básicas. Então, eu louvo a Deus e peço para que Ele continue, não apenas te dando forças para continuar, porque isso o Espírito tem certeza que Ele tem feito, mas que Ele possa também aumentar e ampliar as pessoas que possam te auxiliar, te dar suporte, né, nesse trabalho que é um trabalho fundamental e que faz parte daquilo que nós vamos conversar hoje, né, que é acerca da justiça e desigualdade social. Então, mais uma vez, parabéns, Deus te abençoe. Estou muito feliz em poder, nessa data, poder estar conversando contigo. Obrigado, professor. Fico lisonjeado aí pelas suas palavras e saiba que a recíproca é verdadeira. Eu acompanho já Amém. durante esses vários anos em que nos acompanhamos mutuamente. A gente acompanha a sua luta e o quanto você tem sido perseverante nesta nobre missão de ensinar. Infelizmente, hoje está cada vez mais raro quem de fato se proponha a fazer do ensino uma maneira de formar e não apenas de informar. E eu Verdade. sei que muitos que passaram por você saíram pessoas bem melhores do que entraram, pessoas bem mais parecidas com o Cristo através daquilo que aprenderam dos seus lábios. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, obrigado. Nós temos um desafio hoje, dadas as circunstâncias que nós estamos vivendo no Brasil, não apenas dessas polarizações políticas, né? Nós não queremos entrar no mérito do embate, da disputa e da discussão política em si, mas não tem como falarmos um pouco sobre justiça e desigualdade social sem abordarmos essa uma perspectiva, pelo menos, de política pública, né? Quando eu pensei em falar sobre justiça e desigualdade social à luz do Evangelho, eu pensei inicialmente para a gente poder iniciar o nosso bate-papo, fazer uma provocação. A gente põe tema em conversa só para a gente poder bater um papo e trocar ideia mesmo, né? As pessoas poderem se sentirem motivadas a estar participando também dessa conversa. Mas eu quero agradecer, antes da gente começar, claro, não esquecer de todo mundo que está aqui acessando o nosso bate-papo, que
ter deixado aí os parabéns a você também, te cumprimentado. Deus abençoe cada um dos nossos ouvintes e todos aqueles que esse vídeo vai alcançar posteriormente, no sentido também de formar e informar a todos quantos possam ter acesso a esse conteúdo. Eu estava conversando no sábado com o pastor Ariovaldo Ramos, falando sobre a perspectiva da missão integral, e uma das coisas que ele falou me chamou muito a atenção, né, numa provocação. O Ariovaldo Ramos tem uma mente brilhante, né? E ele estava falando a respeito do comprometimento integral que o evangelho deve trazer para a vida não só da igreja, mas também na vida do cristão. Então, é pensando nesse sentido, quando nós olhamos, por exemplo, a respeito de justiça, desigualdade social, esses temas que no nosso contexto está tão batido, está tão carimbado, identificando sempre com a esquerda, toda vez que a gente aborda uma perspectiva de desigualdade social, de um movimento que possa trazer uma certa equidade, quando nós denunciamos a falta de políticas públicas, políticas afirmativas, que possam, de alguma forma, integrar aquele que está excluído da sociedade ou que tem sido destituído dos seus direitos, principalmente nós que somos cristãos e levantamos essas bandeiras, independente de quais bandeiras sejam, mas se tem dentro de um contexto de injustiça, então é nossa responsabilidade gritarmos também e falarmos também por aqueles que não têm voz, ou muitas vezes suas vozes não são ouvidas, não é? Pensando nesse sentido, como que você identifica essa questão de todas as vezes em que se fala de justiça, todas as vezes que nós abordamos desigualdade social, dentro, né, para nós, dentro de um discurso religioso, muitas vezes dentro do nosso nicho religioso, sermos identificados como progressistas, como de esquerda, como comunista, como conseguir separar e distinguir essa perspectiva de uma ideologia secular, de uma ideologia social presente na disputa e na perspectiva da política como embate político, como jogo político, da perspectiva religiosa que nós estamos abordando. Bem, primeiro, eu quero deixar claro que, particularmente, eu não me coloco em nenhum dos espectros ideológicos, ok? E eu procuro manter uma certa neutralidade justamente por entender que a polarização presta um desserviço à causa. Então, muita gente que hoje está vacinada contra a esquerda, quando você se coloca alinhado aos ideais esquerdistas, você acaba escorraçado e a sua mensagem passa a ser vista com desconfiança. Todavia, eu quero também deixar claro que não me ofende em absolutamente nada quando alguém se refere a mim como pastor progressista, como esquerdista ou mesmo comunista. Não me ofende em absolutamente nada. Mesmo porque eu entendo que essa designação esquerda, direita, ela é anterior ao socialismo, ao comunismo. Sim. Quer dizer, veio lá da França, desde a época da Revolução Francesa, quando as pessoas que se colocavam a favor dos pobres, dos desfavorecidos, se sentavam à esquerda, enquanto as pessoas que defendiam os interesses da burguesia, o interesse dos mais ricos, se sentavam à direita. Então, olhando por este prisma, eu não me vejo de maneira nenhuma ofendido quando alguém diz você é um pastor progressista ou esquerdista ou comunista. Sinceramente, para mim, isso é uma grande bobagem. Agora, Martin Luther King tem uma frase que eu acho genial. Ele diz que isso durante uma época em que os Estados Unidos viviam uma polarização muito semelhante à que estamos vendo no Brasil hoje, né? O Brasil sempre chega muito atrasado. E naquela Algumas décadas atrasadas, né? acusavam Luther King de ser comunista, era a pecha que mais pesava sobre ele à época. Um pastor comunista. Ele me sai com esta: só existe comunismo porque nós não somos suficientemente cristãos.
Ai, Agora, obviamente que ele está falando do comunismo, né, se referindo àquele comunismo no modelo implantado na antiga União Soviética, contexto comunismo da Guerra Fria, né? exato no leste europeu, enfim. Então, quando me chamam assim, e eu tenho certeza que você sofre da mesma maneira, eu me vejo na companhia de um Martin Luther King, de um Dom Helder Câmara. Sim. Disse: quando eu reparto o pão com os pobres, eu sou santo. Mas quando eu questiono por que há pobres, eu sou comunista. Quer dizer, basta que você empreste a sua voz aos que não têm voz, basta que você pregue o evangelho da maneira como ele é, contemplando o homem em sua totalidade, não apenas no que tange a vida pós-morte, e logo você é rechaçado e considerado comunista. Nós precisamos resgatar o evangelho. Infelizmente, nós aqui no Brasil recebemos um evangelho enlatado, um evangelho que tem como aditivo a química maligna de uma ideologia imperialista norte-americana. Um evangelho que veio para nos adestrar, para nos amansar, que faz jus ao comentário de Napoleão Bonaparte, quando ele disse: a religião serve para manter o povo calmo. Então, nós herdamos essa teologia enlatada, essa teologia que espiritualiza tudo ou empurra tudo para o fim dos tempos. Então, nós não temos que nos preocupar com justiça social, porque, afinal de contas, Jesus disse que os pobres, sempre teremos conosco. Quer dizer, pinça-se palavras de Jesus para justificar um modelo econômico de exploração, de opressão. E quando você ergue a voz de maneira profética, mete o dedo na ferida, denuncia tudo isso, as pessoas te criticam. E elas dizem, e eu estou cansado de ouvir, é a crítica que eu mais recebo nas redes sociais. Quando você prega o evangelho é tão bom, eu gosto tanto de te ouvir falar das escrituras, mas quando você fala de política, eu detesto. Será que as pessoas não percebem a incoerência desse discurso? Como é que você pode pegar o evangelho, sabe? Como é que você pode, por exemplo, numa mesma sentença, como fez o Bolsonaro semana passada, quer dizer, não semana passada, né, mas foi publicada a reunião na semana passada, Sim. numa mesma sentença, combinar palavras como Deus, família, pátria, armamento, não tem liga, não combina. Então, se você ergue a sua voz profeticamente, você é subversivo. Aí eles logo vão a Romanos 13. E aí, toda autoridade não provém de Deus? Engraçado que quando xingavam a Dilma, de maneira absolutamente deplorável, os crentes nas redes sociais a xingavam, todo mundo se esquecia de Romanos 13. Mas agora mexeu com o ídolo deles, o mito deles, e nós somos escorraçados, nós somos descredibilizados. Infelizmente, Juliano, nós temos hoje uma raça de profetas em nossos dias que eu tenho chamado de profetas palacianos, profetas que estão a serviço do status quo, gente como Silvia Malafaia, que usa as redes Será que não sociais são aqueles 9% do tempo para defender Bolsonaro. O cara São aqueles bota profetas que o foram cara denunciados por Jeremias. impérios, que os pastores, quietinhos. Os mesmos que lá atrás estiveram ao lado de Lula, estiveram ao lado de Temer, estão sempre ao lado do poder, porque para eles o que interessa não é quem está na cadeira, o que interessa é o palácio, é estar perto do poder. Agora, como pode, meu amigo e professor Juliano, essas pessoas colocarem a cabecinha no travesseiro à noite e dormir o sono do justo
tendo vendido a alma para o diabo, estando comprometidas até o último fio de cabelo. Como pode? Aí, alguns que me criticam dizem, mas vem cá, na época da Dilma, na época do Lula, você não falava nada. Ei, dá uma verificada no meu blog, procura lá no Google, dá uma verificada nos meus posts antigos, nas redes sociais, para ver se eu também não confrontava a corrupção quando praticada em pleno governo do PT. Então, o profeta, e eu não aqui não estou me arrogando profeta de maneira alguma, mas a igreja como um todo tem um papel profético a cumprir. Sim. Não é só anunciar a boa nova, é denunciar a injustiça, é meter o dedo, fazer como João Batista fez com Herodes, inclusive se negando a receber os presentes que Herodes ofereceu. Hoje nós temos aí uma raça de pastores vendidos, gente que não prega o evangelho, gente que não denuncia o erro, estão preocupados só com o que é de ordem moral, estão preocupados com os orifícios das pessoas, estão preocupados com a vida sexual delas, mas não estão preocupados com a justiça social. O Hermes, nesse sentido, acho que a igreja ela tem perdido a perspectiva profética de denúncia, né? Você falou dos pastores que são considerados profetas palacianos, que era muito presente no contexto da antiga aliança, principalmente no embate com Jeremias. Muitos deles se apresentam e arrogam para si estarem com a palavra de Deus, mas não falavam da parte de Deus e são denunciados por Jeremias, inclusive com sentenças divinas, falando que as palavras deles não se cumpririam, mas se voltariam contra eles como punição divina. Quando a gente fala sobre justiça, algo que foi tão presente na boca dos profetas, né? A gente lê Isaías capítulo 1, a gente lê o livro de Isaías quase que inteiro fala sobre essa defesa da justiça. O livro de Jeremias aborda muito, né? Eu estou fazendo um estudo bíblico com a nossa igreja, falando sobre a perspectiva da revelação de Deus para a humanidade. Nós já estamos há quase agora 5 anos, vamos completar em julho, falando sistematicamente numa ordem cronológica a revelação de Deus para a humanidade e, na medida histórica, eu vou colocando os profetas. E nós estamos agora em Jeremias, vamos completar quase 1 ano trabalhando capítulo a capítulo, verso a verso de Jeremias. E Jeremias é um texto que aborda uma denúncia relacionada à falta de assistência ao órfão, à prática da injustiça, à venda de sentença, à aliança da liderança, dos anciãos, de todo aquele grupo que faz parte das autoridades políticas da época e que estavam ao lado dos reis, e Jeremias vai denunciando, e ele é punido por isso, ele é preso, ele apanha, ele vai sendo lançado no calabouço, ele é exposto como ridículo, ele fica tempos e tempos a pão e água. Quando a gente olha essa denúncia que os profetas fizeram constantemente, e Deus, por meio dos profetas, chama a atenção do povo com uma certa frequência a respeito da justiça e da desigualdade, que não é o idealizado por Deus, que quando você pega a perspectiva de Moisés, a lei, quando você pensa a respeito do ano, o ano sabático, quando você pensa a respeito a cada 50 anos, que é o ano do jubileu, era uma tentativa, né, uma proposta de Deus para que não houvesse desigualdade, para que a propriedade fosse devolvida àquele que foi privado da sua propriedade por dívida. Quando Deus estabelece padrões de igualdade e de uma certa equidade, o povo se esquece e vai cometendo desigualdades e injustiças. Quando a gente chega nos evangelhos, nós temos uma perspectiva na boca de Jesus também de uma denúncia à desigualdade, né? Algumas pessoas falam que Jesus ele fala muito mais de dinheiro, né? Esses que você citou, esses pastores, falam que Jesus fala muito mais de dinheiro nos evangelhos do que qualquer outro tema. Eu olho o evangelho, não sei qual é o evangelho que eles estão lendo, porque o que eu leio mostra Jesus denunciando, mostrando também os erros daqueles que eram as autoridades da época, que cometiam injustiças, que propunham um fardo pesado e não mexiam um dedo. Quando nós olhamos acerca desse tema, justiça e desigualdade social, e olhamos para a igreja evangélica no Brasil, você já fez um comentário introdutório e eu queria explorar um pouco mais isso. É relevante, é papel da igreja abordar esse tema relacionado à justiça e desigualdade social à luz do evangelho, ou seja, trazer o referencial bíblico para a pregação, né?
Ou tem outro tema, outra mensagem que deveria sobrepor a essa mensagem de denúncia, que também é uma responsabilidade profética da igreja? Eu vou fazer o seguinte: eu vou ler duas passagens bíblicas que eu acredito que vão lançar luz sobre o que você expôs aí. A primeira, já que você citou os profetas, né? Isaías, que é o profeta messiânico, né? Por excelência, no capítulo 40, versos 4 e 5. Eu vou ler o 3, o 4 e o 5. Diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. Percebe? Há uma topologia social que é totalmente acidentada. Tem gente com muito, tem gente com nada. Há montanhas e há vales profundos. Injustiças que precisam ser corrigidas. Daí políticas de afirmação como que você citou agora há pouco. E que a igreja prefere fazer vista grossa. Se sente até ofendida. A igreja prefere se alinhar com um discurso meritocrático do que com uma política de afirmação. E diz o texto mais: o que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso, aplanado. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente a verá, pois foi a boca do Senhor que disse. Quer dizer, é importante esse nivelamento da topografia social para que a glória do Senhor seja vista em toda a terra. Para que não haja obstáculos à manifestação da glória do Senhor. E é interessante que esse texto foi um dos textos que mais respaldaram o ativismo de Martin Luther King. Porque... Acho que na última mensagem dele, que ele prega sobre eu tive um sonho, eu tenho um sonho, ele fala esse texto, né? Exatamente esse texto. Porque ele sabia que naquele contexto, no contexto norte-americano da sua época, os brancos eram as montanhas. Os negros e demais minorias eram os vales. Então, ele estava reivindicando uma política que nivelasse essa topografia social. Agora, como é que você nivela uma topografia tão acidentada? A montanha precisa ser abatida. O vale precisa ser exaltado. Agora, veja isso na prática através de Tiago. Tiago, capítulo 1, versos 9 e 10. Glorie-se o irmão de condição humilde quando estiver em alta posição. O rico, porém, glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Olha como o evangelho promove este nivelamento. Quer dizer, o de condição humilde deve se gloriar na sua alta posição. Mas o que está em posição privilegiada deve reconhecer a sua insignificância. Hoje nós temos um discurso que aparentemente é um discurso evangélico, cristão, mas que faz justamente o contrário disso. Porque reforça a arrogância do rico, dá a ele um lugar de proeminência. Hoje, 90% dos pastores, aliás, eu acho até que eu posso estar exagerando, mas muitos têm como meta principal alcançar a classe média alta, porque sabe que a classe média alta tem condição de bancar seus projetos faraônicos, querem construir catedrais,
Quem é que está preocupado com aquela comunidade ribeirinha, lá no meio da floresta amazônica, que não tem dinheiro, que oferta com galinhas? Eu digo isso porque eu conheço um missionário que atualmente deve estar com 90 anos e que até bem pouco tempo atrás, de 2 em 2 meses, estava lá assistindo às comunidades ribeirinhas. E ele me dizia A que nossa, querem essas comunidades, porque o povo lá a está nossa jogando a comunidade tem uma lá. Hã? A nossa comunidade, a gente assiste uma comunidade ribeirinha lá no Amazonas, a gente vai uma vez por ano para lá. Eu quero saber se tem a É, Igreja Universal lá, se a não tem, Mundial abre lá, não tem. porque essa gente não dá dinheiro. As pessoas valem o quanto pesam. Hoje, o que mais prevalece no nosso círculo dito evangélico é a famigerada teologia da prosperidade, onde se valoriza é o ganho. Essa semana, o prefeito Marcelo Crivella liberou as igrejas aqui na cidade do Rio como serviço essencial. Essencial é a vida. Essencial é a vida. Mas eu não duvido muito ter sido por pressão do tio dele, o Edir Macedo, que deve estar sofrendo um prejuízo enorme com as igrejas da franquia Universal fechadas. E a arrecadação como fica? A igreja não é uma agência arrecadadora, a igreja é uma agência distribuidora. E quando a gente fala de justiça, não é só justiça retributiva, que muitas vezes acaba escambando para a vingança. Antes de pregarmos a justiça retributiva, nós temos que pregar a justiça distributiva. É a que reparte o pão, que iguala a todos, sem que haja qualquer imposição, seja do Estado, seja de qualquer outra instância, mas motivados exclusivamente pela consciência e o amor. Como conseguir trazer essa consciência do amor numa realidade como nós vivemos? Porque eu já ouvi assim, Juliano, você tem que compreender que o papel da igreja é um papel soteriológico. O papel da igreja é um papel que envolve o sacro, envolve o santo, o sagrado. Política, movimentos sociais, engajamento de militância, quando você faz essas denúncias, diz respeito àquilo que é profano. Então, na consciência de muitos, inclusive alguns que estão dentro da igreja, tem essa compreensão de que o sagrado e o profano, né, existem esses ambientes, e política é profano, como você bem disse, é engraçado que se política é profano, muitos pastores estão se profanando muito, porque estão se relacionando muito com esse ambiente, mas essa separação impede muitos de compreenderem a importância da compreensão do meio social e o quanto que o meio social importa dentro da igreja ser abordado para que a igreja possa olhar para fora. Nós temos uma igreja que olha para dentro, como você disse, é uma igreja que pensa no sentido de acúmulo, né? Os recursos devem ser recursos que devem desenvolver a igreja, construir grandes impérios, grandes catedrais e financiar suas ações, financiar eventos que possam promover o nome, a placa da igreja, mas não são recursos que são oriundos para assistir os necessitados, como é a proposta de Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9. Então, é uma igreja que pensa para dentro. Como conseguir gerar uma consciência das pessoas que talvez estejam nos ouvindo e como a gente pode, de alguma forma, provocar essa reflexão para que as pessoas possam compreender a dimensão do evangelho que nos chama para fora, que nos chama a olhar as pessoas e olhar a todos, desde aquele que tem o recurso, mas não priorizar aquele que tem o recurso, porque o princípio do evangelho, de acordo com Jesus, lido lá em Lucas 4, que ele repete Isaías 61, é que o evangelho veio para anunciar também essas boas novas aos pobres, também devem ser anunciadas aos pobres e dizer aos pobres que existe salvação. E essa salvação não é algo que tem a ver, como você bem disse no começo, com algo metafísico, transcendente para a vida pós-morte. Tem que ser uma salvação que tenha uma representação para o aqui e o agora. O evangelho tem que fazer uma diferença para nós no hoje. Então, como gerar essa consciência de justiça,
de consciência da desigualdade social, trazendo o evangelho para essas pessoas que estão dentro da igreja e não conseguem se atentar, não conseguem compreender a relevância do quanto que o evangelho pode ser uma ferramenta de mudança radical social. Eu acho que a gente precisa voltar para o Evangelho. Nós nos desviamos. Nós nos tornamos entes religiosos. Você veja, foi necessário que Deus levantasse um hinduísta, que foi Mahatma Gandhi, para promover uma revolução social pacífica na Índia, Sim. sem que desse um único tiro. E quando perguntaram a Gandhi de onde vem essa inspiração, ele disse, do Sermão da Montanha. Opa, mas ele era hindu. O que isso tem a ver com o Sermão da Montanha? E ele respondeu, se todas as bibliotecas do mundo se incendiassem e só sobrasse o texto do Sermão da Montanha, a humanidade não teria perdido nada. E ele disse, eu amo o vosso Cristo, mas eu detesto o vosso cristianismo. Quer dizer, os cristãos estão precisando aprender com os de fora. Tem gente do lado de fora do nosso círculo, do nosso perímetro religioso, praticando o cristianismo melhor do que nós, que nos apresentamos como cristãos. E, gente, eu lembro que perto de casa tinha uma igreja, uma Assembleia de Deus, inclusive, Vitória em Cristo, e do lado um centro kardecista. Que coisa! Parede e meia. E na porta dessa Assembleia de Deus tinha uma faixa anunciando o culto da vitória para você que quer aprender a vencer na vida. E na faixa do centro kardecista havia uma faixa dizendo: fora do amor não há salvação, reparta o teu pão. Nossa! Olha o excluído. Aí eu digo, putz, onde foi que nós erramos? De onde veio esse evangelho antropocêntrico, voltado para o bem-estar do indivíduo? Isso aí contraria até o conceito de igreja, porque a igreja, eclesia, né? Geralmente a gente fala eclésia, mas um grego foi que me disse que o correto era pronunciar É eclesia. E eclesia quer dizer os voltados para fora. Não é voltado para dentro. Por que Paulo ele escolhe como analogia para os componentes da igreja membros de um corpo? Membros. Por que ele não fala em órgãos? Porque os órgãos funcionam internamente. Não há uma interatividade com o mundo exterior. Os órgãos visam a manutenção do organismo. Então, nós não somos o fígado de Cristo, o estômago de Cristo, os pulmões de Cristo, a vesícula de Cristo. Nós somos membros, mãos, pés. Quer dizer, aquilo que faz com que o corpo interaja com o mundo. Então não há justificativa para vivermos enclausurados. Até, você veja, Juliano, até a nossa linguagem é de gueto. Nós temos um dialeto que só nós entendemos. Como é que nós... E às vezes nem a gente mesmo, né? Isso é, nem a gente mesmo entende, a gente finge que entende e deixa por isso mesmo. Quer dizer, como é que nós queremos alcançar o mundo? Se o mundo não entende uma palavra daquilo que dizemos, se nossas atitudes não correspondem às atitudes do Cristo, nós destoamos totalmente de Jesus. Eu acho que nós precisamos redescobrir o Sermão da Montanha, redescobrir os evangelhos, relê-los de Mateus, os sinóticos até João. E abrir mão desse ranço religioso que a gente foi acumulando ao longo dos séculos.
a reforma promovida por Martim Lutero e por Calvino, Zwingli e outros tinha a melhor das intenções, mas não conseguiu nos livrar de todo o ranço. Sim. Eu acredito piamente naquela proposta de Bonhoeffer, de um cristianismo secular, de um cristianismo depurado desta linguagem religiosa, um cristianismo que propõe ao mundo uma salvação que abarque o ser como um todo e não exclusivamente a alma. Um cristianismo que não seja só transcendente, mas, sobretudo, imanente. Enquanto nós não recuperarmos essa essência do Evangelho, nós vamos continuar em queda livre. E o pior que agora, associados a isso que está aí. Nunca foi tão difícil pregar o Evangelho no país quanto está sendo agora. As pessoas estão vacinadas. Anteontem eu recebi, tem um jornalista da Globo que fez inclusive um documentário lá na nossa igreja chamado Intolerância. E ele é meu amigo desde então, né? E ontem ele postou um comentário que ele disse que me perdoe o pastor progressista, ainda me chamou assim, meu amigo pastor progressista Hermes Fernandes, mas eu estou pegando o ranço desse Deus Galileu. Aí eu tive que comentar, meu amigo, Que não é coisa. Deus Não Galileu, é. Vasco, ranço, não me lembro qual foi a palavra, mas é desses que se fazem passar como procuradores desse Deus, que falam em nome desse Deus, mas cujo discurso está justamente oposto a tudo aquilo que foi proposto pelo Deus Galileu. O Hermes, você falando e me vem à mente uma coisa que eu tenho identificado na nossa comunidade aqui na nossa cidade. Eu sou da cidade de Bragança Paulista, São Paulo. É coisa de 40 minutinhos de São Paulo, bem pertinho. Se o trânsito, E se o trânsito, a Fernão Dias até que vai bem. Chegou ali em Guarulhos, aí para tudo. Aí tem uma dificuldade enorme. Eu quero ver como é que, agora retornando os estudos, eu faço mestrado lá na Federal do ABC, lá em São Bernardo. Então eu atravesso São Paulo para chegar até a faculdade. Eu estou até vendo como que vai ser esse trânsito para chegar lá, na loucura que vai ser quando a gente retornar. Não estou nem pensando como que vai ser esse retorno. Mas aqui a gente tem visto e tem identificado muito isso que você falou, uma realidade, uma dificuldade enorme de nós pregarmos o evangelho. Por quê? A gente tem dois públicos. A gente tem um público que não conhece o evangelho, que vem cruzão mesmo, né? Esse público é muito legal. Esse público, ele ouve você falar, ele ouve o evangelho, ele se apaixona, ele passa a ler, e você começa a perceber as mudanças, transformações, linguajar, postura, preocupação. Ele se encanta, ele se enamora do Cristo, ele se enamora da mensagem da cruz. Mas a gente tem um segundo público que é um pouco difícil, que é o religioso. Quando chega na nossa comunidade e tem um embate com a mensagem da cruz, desses muitos que passaram na nossa comunidade, poucos são os que ficam, poucos são os que permanecem, porque eles falam: não, isso não é o evangelho. Não é possível que o evangelho seja isso aí. Eu estou há 20 anos, estou há 15 anos, estou há 30 anos na igreja. Eu nunca ouvi isso. Não é possível que isso seja evangelho. Vocês estão errados. Mas nós temos uma dificuldade enorme de identificar e pregar, porque nós temos que ficar desconstruindo essa figura desse Deus que você disse. Esse Deus, o oposto dessa imagem, né? Um dia um aluno virou para mim e falou assim: professor, eu sou ateu. Estava na aula de filosofia falando sobre Agostinho, e ele falou para mim assim: professor, eu sou ateu. Eu falei: ah, é? Ele falou: é. Eu falei: de qual Deus você é ateu? Ele: como assim? Como assim, qual Deus você é ateu? Eu falei: porque dependendo do Deus que você diz que é ateu, até eu também sou. Ele falou assim: ah, minha avó, ela é evangélica. Eu falei: ah, e aí, me conta mais. Aí eu falei: não, é porque minha avó é evangélica e ela começou a falar que é coisa que não pode, que tudo é pecado, e aquele lance. Aí eu já fui identificando que é naquela religiosa, talvez até na simplicidade dela e a maneira com que ela aprendeu, mas é aquela religiosa que apresenta o Deus castigador, o Deus punitivo, o Deus do não pode.
né? Eu falei, olha, meu amigo, dependendo da maneira com que você compreendeu esse Deus e você está negando este Deus, até eu também negaria. Eu também rejeitaria esse Deus que tem apenas a nos punir, a nos pressionar, a nos querer apenas como escravos e não filhos que são revelados na pessoa do Cristo. Quando a gente pensa nesse sentido com relação ao Evangelho, a partir dessa perspectiva do amor e da graça, é possível a igreja, ou deveria ser possível a igreja, quando olha para os engajamentos sociais, para movimentos sociais, para, em alguma perspectiva, não a atuação talvez direta na política, mas aquela atuação indireta, como nós costumamos dizer na perspectiva teológica, que é a igreja ser a consciência do Estado, né? É aquela igreja que denuncia a desigualdade, a igreja que denuncia a injustiça. É possível, em alguma medida, o engajamento nesse sentido, engajamento social, ou esse é um papel que é opção da igreja, ou deveria ser um papel que a igreja deveria ser, em certa medida, até um protagonista? Com certeza. A igreja deveria ser protagonista. Eu não acho que seja facultativo, não. É o que Deus espera de nós. O problema é que a igreja, ela raramente consegue enxergar qualquer atividade para fora dos seus muros que não tenha pretensão proselitista. Então, sempre é com o afã de atrair mais gente para a sua membresia, intensificar a frequência dos seus cultos. Sempre é isso. É para dentro, né? Para dentro. Exatamente. Eu costumo usar o seguinte exemplo, Juliano. Quando Paulo ele sofreu aquele naufrágio indo para Roma, lembra que ele Sim, apelou a César, né? sim. E foi como preso para Roma. E aconteceu um naufrágio e ele e toda a tripulação foram parar numa ilha chamada Malta. Estava frio. E diz o texto que os moradores daquela ilha, os nativos daquela ilha, resolveram acolher os náufragos e acenderam uma fogueira para que eles se aquecessem. Ora, Paulo também estava sendo beneficiado com aquela fogueira, mas não só Paulo, todos. E num dado momento, a fogueira começou a minguar, né? Aí o que Paulo fez? Se levantou, pé por pé, se meteu lá no meio da mata para buscar gravetos, para alimentar o fogo. Quando ele veio com os gravetos, junto com eles veio uma víbora, uma misturada nos gravetos, ele nem percebeu. Quando ele lançou os gravetos na fogueira, a víbora saltou e mordeu a sua mão. Todo mundo ficou atônito vendo aquilo e começou a julgá-lo, dizendo: peraí, esse cara deve ter aprontado alguma coisa muito séria. A justiça não o deixa escapar, porque ele escapa Saiu do... do, Hã? escapa do naufrágio e aqui. E agora esta víbora, que todos na ilha sabemos o quão venenosa ela é, vem e morde ele. E ele simplesmente sacode aquela víbora e fica todo mundo esperando que ele caia morto e ele continua vivo. Foi esse o gancho para que ele pregasse o evangelho e toda aquela ilha se convertesse a Jesus. Mas o interessante é que ele não fez isso com pretensões proselitistas. Ele queria simplesmente alimentar uma fogueira que não foi ele que acendeu, mas que estava aquecendo e fazendo bem a todos. Hoje, você conhece alguma igreja evangélica que se disponha a ajudar um trabalho social protagonizado por um centro de Umbanda? Não, Não. nenhuma. A gente vai colocar azeitona na empada dos outros? Mas espera aí, Jamais. a quem eles estão fazendo bem? Agora, eu conheço crentes pobres que não recebem ajuda das suas igrejas e que vão buscar ajuda em centro espírita. Tem alguma coisa errada aí ou não? Muito. Alguma coisa não está certa. Então, é óbvio que
nós precisamos ter protagonismo, mas nós também precisamos aprender a ser coadjuvantes. Nem sempre nós teremos protagonismo, principalmente quando outro já começou a fazer algo. Sim. Se aquela chama está prestes a apagar, alguém tem que alimentá-la, que seja eu. Mesmo que os créditos por tê-la acendido não sejam meus, mas o meu papel é alimentá-la. Amor não tem cor denominacional. Amor não tem que estar baseado numa teologia sistemática, numa reta doutrina, né? Amor é amor. E João vai dizer de uma maneira assim extraordinária, né? Eu adoro aquela primeira epístola de João, porque ele diz: aquele que ama conhece a Deus. Ponto. Se ama, conhece a Deus. Agora, aquele que não ama nunca viu a Deus. Agora, como é que eu posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo aqueles a quem eu vejo? A gente vê hoje uma igreja tão esotérica, tão espiritual, que as pessoas elas cansam de cantar ou de contar experiências sobrenaturais, com visão de anjos, mas não conseguem ver uma criança cheirando cola num semáforo qualquer. Não conseguem ver a Cracolândia que está crescendo a cada dia. E se você chegar numa Cracolândia dessa e entrevistar os seus membros, você vai se dar conta de que um percentual significativo deles é egresso de igrejas evangélicas. Sim. O que está vendo? Onde foi que nós erramos? Nós simplesmente abandonamos a mensagem, abandonamos a essência do evangelho, que é o amor, e passamos a fazer da apologética o centro da mensagem. Nós estamos mais preocupados em defender a nossa fé do que em demonstrá-la. A fé não precisa de defesa. Jesus não precisa de advogados. A fé a gente defende quando demonstra. E como diz Tiago, a gente demonstra pelas obras, não é pela retórica. Fé ou amor, amor é mais do que discurso, amor é percurso. Quem diz isso é um pastor discípulo nosso, muito querido, que é o pastor Bruno Jardim. Eu gosto muito dessa frase: amor não é discurso, é percurso. Amor é caminho, né? Amor é caminho. Eu te ouvindo falar a respeito dos que estão nas ruas, nas drogas. Eu trabalhei durante 7 anos com clínica de dependência química antes de começar a dar aula. E durante 5 anos eu tive uma na nossa comunidade religiosa. Nós tivemos durante 5 anos uma comunidade para atender dependente químico. E o que você falou é verdade. Eu estou há 10 anos trabalhando com adolescentes em estado de medida socioeducativa. Aqui em São Paulo nós chamamos de Fundação Casa, antiga FEBEM. E trabalhando também com dependência química, nós encontramos quase, na média de 60%, 70% das pessoas envolvidas ou no crime ou nas drogas são egressos da igreja. São filhos de irmãos nossos, de presbíteros, são alguns de pastores, muito frustrados e muito descrentes do Deus dos pais. E quando você entra numa Fundação Casa ou numa comunidade como eu tive, e você abre a Bíblia, você começa a cantar e eles começam a ver na prática do cotidiano um evangelho que é vivido no percurso e não no discurso. Eles percebem essa diferença. Na nossa clínica, para você ter uma ideia, só contando essa experiência, nós tínhamos uma média de 70% de recuperação. Uma média bastante alta. Nós só fechamos ela por uma questão de recurso financeiro. Porque a nossa igreja, tentamos manter o máximo, era praticamente voluntária a comunidade, não tinha uma mensalidade alta, e os recursos para manter aberta, à época que nós tínhamos aí um valor médio de R$ 7.000 por mês, nós não conseguimos manter esse recurso destinado para manter aberta e atender 14 pessoas. Nós tivemos que fechar. Mas do tempo em que nós estivemos aberto, nós colhemos muitos frutos, dos quais hoje são nossos irmãos, alguns membros da nossa igreja, obreiros, hoje
pais de família, outros empresários, estão em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, nós temos pessoas espalhadas que passaram pela gente. Pastor, nós temos ainda mais uns 10 minutos de bate-papo nessa primeira rodada. Eu não sei se você tem compromisso na sequência. Se depender, não conseguir terminar a resposta, a gente pode retornar. É, Quando a gente falou a respeito de perspectiva do engajamento político, é possível a igreja um engajamento político formal, ou algum membro, né, da igreja, um engajamento político formal, como a gente vê algumas pessoas que de repente pode até é, é, ser nasceu dela esse desejo de ser um político e conseguir de alguma forma se manter privado de todo e qualquer tipo de mecanismos de trocas que existam lá. Mas ou a igreja pode também atuar na política de uma outra forma, né? Não nos bastidores, mas traçando um outro caminho que tenha impacto político. Como que, ou qual deveria ser, ou como que a igreja poderia se posicionar nesse sentido a respeito da política? Eu acredito, Juliano, que seja legítima a vocação política. Se uma pessoa manifesta essa vocação dentro dos quadros da igreja, eu não vejo nenhum problema em ela se lançar candidata, pleitear um cargo, seja no executivo, no legislativo. Não vejo nenhum problema. Eu vejo o problema é na igreja ter um engajamento partidário. Ela Sim. perde a isenção profética. É bem manter essa diferença, né, do engajamento político e do engajamento partidário, né? Exatamente. Eu acho que toda igreja deve ter engajamento político, no sentido de criar na sua membresia uma consciência cívica, ensinar o exercício da cidadania. Eu acho legítimo. Como também acho legítimo que um cristão, em algum momento, manifeste vocação política e resolva aí se candidatar a qualquer coisa. Não há problema. Agora, quando uma igreja fecha com um candidato, aí é um grande problema. A igreja não tem candidato. A igreja não precisa de quem pleiteie por ela, por quem defenda seus interesses. Nós já temos um advogado que é Cristo, acabou. Nós precisamos emprestar a voz a quem não tem voz. Nós não precisamos de que alguém seja o nosso porta-voz. Entende o que eu quero dizer? A quem devemos defender? Eu não sei se na outra live eu comentei isso com você, mas é aquela velha ideia, né, de que Cristo veio da primeira vez como cordeiro, mas virá da segunda vez como leão. Eu não consigo enxergar dessa maneira, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ele é o cordeiro e ele é o leão, ao mesmo tempo. Só que o cordeiro é um animalzinho indefeso. O leão é um animal selvagem, voraz. Qual a diferença? É que quando se trata de sair em defesa própria, Cristo é um cordeiro. Você nunca flagra Jesus nos evangelhos abrindo a boca para se defender. Agora, quando se trata de sair em defesa do outro, do pobre, do excluído, do injustiçado, ele é um leão. A igreja deveria agir da mesma maneira. A igreja deveria ser um cordeiro em defesa própria e ser um leão em defesa das minorias, em defesa dos oprimidos. Agora, uma coisa que eu particularmente tenho assim, digamos, um pé atrás muito grande é com pastores que deixam os seus púlpitos para se aventurar numa carreira política. Eu tenho um pé atrás com isso. Eu, particularmente, não faria isso. Eu não faria isso. E se fizesse, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, parece que, além do Crivella, que se licenciou lá da sua posição de bispo na Igreja Universal, parece que no próximo pleito nós teremos o pastor Henrique Vieira, que é um pastor progressista, Sim. batista, e que, segundo me disseram, está ocupando o lugar que seria do Freixo, do Marcelo Freixo, como candidato do PSOL à Prefeitura do Rio. Bem, eu vejo Hermes, com os olhos... Oi. a gente pode retornar para você concluir? E aí a gente Sim, faz uma última pergunta? a gente volta. Pedir Já, para já. todo mundo voltar com a gente agora, que vai encerrar e a gente já retorna, tá bom? Maravilha.
Para ele aguardar. Aceitando aqui. Isso. Opa, Ô, Hermes, travou aqui, cara. Travou a tela. Acho que deu problema no meu aplicativo aqui, que eu tive que fechar o aplicativo, que não sai de jeito nenhum, fechou. E aí nós estamos retornando agora, né? Desculpa esse imprevisto. mas então, retomando aí o nosso raciocínio, ah, a igreja precisa se desentrincheirar. Você veja que quando Galileu começou a anunciar que o sistema, nosso sistema, era heliocêntrico, e ele foi taxado de herege por conta disso, e por pouco não foi vítima da Inquisição. Hoje, quem hoje não endossa o sistema heliocêntrico? Só uma turma aí de terraplanista que vai dizer que a Terra é o centro do universo. Porque quem tem um pouco de bom senso, não importa que credo professe, vai dizer, não, nosso sistema é heliocêntrico. É a Terra que gira em torno do Sol e não vice-versa. Agora eu lhe pergunto, isso de alguma maneira atentou contra a nossa fé? Absolutamente. Não, mas diz lá que Josué, que Deus fez o sol parar. Meu Deus do céu. É tudo uma questão de ponto de vista. Quer dizer, Sim. para quem estava aqui, o sol parou. Mas não significa que, de fato, Deus tenha feito parar o sol. Se alguma coisa E, parou ali, foi o sol. e tem a ver com o contexto da compreensão cosmológica da época, né? Exatamente. É igual você, por exemplo, querer falar alguma coisa para uma criança de 2 anos. Você vai se flagrar balbuciando, porque você quer Sim, se fazer entendido. Você não vai chegar para uma criança de 2 anos para falar de assuntos filosóficos, caramba. Ela não vai entender bulufas. Da mesma maneira, ao longo das escrituras, você percebe uma evolução. sim. Há uma evolução. A gente tende, né? A gente é viciado pela teologia sistemática a enxergar a Bíblia como um conjunto ali tão harmônico, mas essa não é a verdade. Existe uma diferença muito grande, porque houve uma evolução nos próprios escritos de Paulo. Se você pega Sim. as epístolas pastorais de Paulo, é outro Paulo, porque ele Sim. amadureceu. Ele escreve lá, a Filemon, ele faz um apelo, em nome do amor. Não me parece o Paulo que entregou lá o Alexandre para o Satanás, não. Então, houve um crescimento. Hoje, a igreja, por exemplo, ela se coloca contrária à teoria da evolução. Um cara como Silas Malafaia, que foi meu colega de faculdade, que lá atrás nós estudamos psicologia na mesma universidade, ele continuou, eu parei, vim retomar em 2013, concluí 3 ou 4 anos atrás. Mas você vê o Silas Malafaia dizendo, gente, é só uma teoria. Como assim? Como é que o mundo acadêmico vai nos levar a sério? Sim. Se para nós a evolução é só uma teoria, como se teoria não fosse uma coisa séria. Sim. Então, Pautado em pesquisa científica, né? exato. Método. Se o sistema de Copérnico não conseguiu destruir a nossa fé, vai ser Darwin que vai fazê-lo? Jamais. De maneira nenhuma. É por isso que tantos jovens, quando entram para a universidade, se desviam. Porque eles não foram preparados dentro da igreja. É por isso que, eu não sei se você assistiu aquele filme, me faltou aqui, cara, Deus está vivo, é isso? Eu acho que é esse o nome. É um filme desses evangélicos que conta a história de um garoto, de uma moça. Não me Deus lembro. não está morto? Deus não está morto. Isso aí, Deus não está morto. Eu não sou muito afeito a filme religioso, tá? Eu fui ver, eu fui ver. O pessoal estava comentando tanto, falando, eu vou lá, saber do que se trata. E eu, sinceramente, eu saí da sala lá do cinema dizendo, meu Deus do céu, é isso?
Quer dizer, você está armando os jovens da igreja para discutir com professores em sala de aula? Eu me lembro, na minha época de faculdade, tinha uma meia dúzia de crentes na minha sala, cara. Assim como tem muçulmano xiita, tem crente chato. Os Tem. caras É eram. chato pra caramba. Eu lembro que nós tínhamos uma aula de Jung, cara, que aula deliciosa. E toda hora um crente chato tinha que interromper a aula para trazer questões absolutamente nada a ver. Por isso que nós não somos levados a sério. Então, a primeira coisa a fazer é nos desentrincheirar. É começar a enxergar a ciência como nossa amiga. Fé e ciência respondem a questões distintas, mas não divergentes. Então, a ciência vai responder a questões de. Enquanto a fé vai responder a maior de todas as questões. Por quê? Qual o sentido? Não tem ciência nem exata, nem médica, nem biológica, nem humanas. Não tem ciência que dê conta de responder. Por quê? Por que existe o universo? O máximo que uma ciência é capaz de responder é: aconteceu. Aconteceu. Agora, Aconteceu o Big Bang. como aconteceu? Agora, quem deflagrou isso? O que havia antes? Então, isso a fé responde. A fé confere sentido. Mas quando a gente instrumentaliza a fé para meter o bedelho em questões que não são da sua alçada, questões como quando, como, isso não é da alçada da fé, a fé acaba sendo descredibilizada. E é disso que nós não precisamos. É cair no descrédito. É verdade. Eu tenho lá na Unicamp, eu tenho muitas pessoas que são oriundos também, algumas, de um meio evangélico. E uma delas uma vez me perguntou assim, Juliano, ela me adicionou no Instagram e ela começou a perceber minhas postagens. E um dia ela me parou no intervalo da aula, estava numa aula de antropologia. E é engraçado ver os professores de antropologia falando a respeito da fé, porque tem antropologia da religião, né? E todos eles estão metidos aí no índio, estudando movimentos evangélicos que estão fazendo proselitismo indígena e tal, e são bem críticos, mas é tolerável assistir a aula deles e aulas muito interessantes. Para um xiita, nunca vai ser interessante. Para um religioso xiita, vai ser, querem debater e discutir. Eu estou na minha aprendendo tranquilo, perguntando e tirando minhas dúvidas. E ela percebeu e me perguntou assim, Juliano, como que você está conseguindo sobreviver aqui? Isso já depois de 1 ano e meio, no terceiro semestre, na faculdade. Eu falei assim, não estou entendendo a sua pergunta. Ela falou, como eu te adicionei no Instagram, eu estou te acompanhando e estou vendo as suas postagens. Você é cristão? Eu falei, sim. Como você está conseguindo? Está conseguindo o quê? Sobreviver neste lugar? Eu falei, para mim é normal, eu estou amando esse negócio, né? Ela falou assim, você já tem uma formação? Eu falei, sim, eu sou formado em filosofia, estou fazendo agora um segundo bacharelado em ciências sociais, quero fazer, né, a antropologia, a sociologia. E ela falou assim, olha, porque para mim está sendo muito conflituoso, eu sou oriundo da Igreja Batista, e começou a contar a história dela. Eu falei assim, olha, deixa eu fazer uma pergunta só. Qual é o Cristo e o que Cristo e Deus significa para você? Porque dependendo da compreensão que você vai ter de Cristo e de Deus, tudo que você ouvir aqui vai servir para você de aprendizado que pode agregar e você pode utilizar como ferramenta, tanto quanto você pode agregar como informação e utilizar em algum momento do seu trabalho ou você não vai utilizar. Fora disso, isso aqui não faz diferença nenhuma na sua fé. Pelo contrário, isso aqui pode contribuir muito para a sua fé se você souber fazer uso de tudo que você vai ter contato aqui, mas a sua consciência evangelho dentro de casa, o evangelho na comunidade, na igreja, eles acabam, de uma certa forma, chegando extremamente vulneráveis nesses ambientes acadêmicos, né? É verdade. É
verdade. Eu estou vendo aqui que tem um irmão nosso lá da igreja, o Pedro Miguel, que está nos acompanhando e que também é formado em filosofia. E deixa eu aproveitar e mandar um abraço também para o Zé Barbosa, meu amigo Zé Barbosa, que é um ativista, um pastor batista com uma cabeça assim à frente do seu tempo. Um abraço à minha mamãe também, que entrou agora há pouco, a quem eu devo, sabe, tudo que eu sei. Com ela eu comecei essa jornada de aprendizado e eu devo muito a ela. Mamãe, um beijo para a senhora. E eu estou vendo, é porque antes eu não estava vendo as pessoas entrando, né? Agora estou vendo aqui. É que eu havia desativado os comentários, Sim, porque quando a gente está falando naquela perspectiva da justiça política, sempre sim, tem alguns exaltados, né? Que sim. querem fazer as manifestações nos comentários. Aí, para não atrapalhar, porque daí de repente, não sei se gera discussão ou não, para evitar essa possibilidade, eu desativei temporariamente os comentários. Agora, ô Juliano, a igreja dos meus sonhos é uma igreja, como eu disse há pouco, que saiba ser protagonista quando tem que seja proativa, que esteja inserida em todos os campos do conhecimento humano, estimulando a produção de conhecimento, que seja ativa socialmente, mas que também saiba ser coadjuvante, que saiba tirar o chapéu para quem merece, para quem está atuando, que saiba elogiar. Uma igreja que não busque holofotes, porque protagonismo é uma coisa, né? Essa busca Sim, desenfreada por holofotes não é protagonismo, é estrelismo. Nós sim, precisamos de uma igreja atuante, porém discreta, que não seja panfletária, que viva o amor, fale de amor, mas que não faça da sua causa a razão da sua existência. Isto é, causa própria. Uma igreja que lute pela causa do outro. Uma igreja que priorize aquele que Deus prioriza. Deus não tem predileção, mas Deus tem prioridade. E a prioridade para Deus é o oprimido, o excluído, pobre, aquele que é vítima dessas políticas que nós temos, aquele que está lá na ponta da corda, aquele que é marginalizado, que não tem voz. Esse deveria ser a prioridade da igreja, mas sem proselitismo. Eu não recebi de Deus a missão de converter ninguém, nem na canetada, como alguns gostariam, né? Alguns acham que o Brasil vai se tornar cristão quando tivermos um presidente cristão que imponha nossa moral. quando a igreja chegar no poder, né? Exato, isso é infantil. Mas que também não queira impor a sua fé meramente por argumentos. Eu gosto muito de uma frase atribuída a São Francisco de Assis. Eu acho que foi o irmão Pedro Miguel que me disse que dificilmente essa frase tenha sido proferida por ele, mas é uma frase que faz muito sentido para mim. Pregue em todo o tempo, quando necessário, use palavras. Então, a nossa vida é o discurso. Nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. Mas a gente precisa aprender a agir por amor despretensiosamente. As pessoas percebem quando há por trás uma segunda intenção, seja ela proselitista, política, econômica, de que ordem for. Agora, quando a gente age despretensiosamente, o mundo percebe. Ninguém é bobo. Percebe Sim, no olho. A gente acaba se entregando. Freud dizia isso, né? sim. A gente se cala, né? A gente acha que consegue deter as palavras, mas a gente se entrega no gestual, na linguagem corporal. Que o O mundo, corpo fala, né? o mundo está cansado de animadores de auditório ocupando os púlpitos.
O mundo está à procura de líderes que servem, que amem, que busquem ser exemplo, não no sentido de serem intocáveis, moralmente perfeitos. Pelo contrário, eu acho que quanto mais humano for o pastor e quanto mais ele fizer questão de, 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 de mostrar a sua humanidade, mais legitimidade ele terá entre as pessoas, entre os seus membros e entre os de fora. Infelizmente, hoje as pessoas olham para a nossa classe, e eu não vou tirar a razão delas, com muita desconfiança, porque já foram vítimas, já foram dadas por gente que fala em nome de Deus. Então, para reconquistar a confiança dessas pessoas, nós vamos ter aí um trajeto muito longo, vai demorar. E agora, com esse alinhamento ideológico da Igreja Evangélica com o atual presidente, talvez demore décadas até que reconquistemos a credibilidade da qual antes nós desfrutávamos. Eu espero viver para ver isso. Não tenho nenhum apego à instituição, viu, Juliano? Não tenho nenhum apego à instituição, ao termo evangélico, não tenho nenhum apego. Eu tenho apego a Cristo e àqueles através dos quais ele se revela ao mundo, aqueles com os quais ele se identifica. Sim. São os famintos, os nus, os sedentos, os presos, os que, aos olhos dos homens, não têm importância alguma. Sim. Eu costumo dizer na nossa comunidade que a ortodoxia correta, sem a ortopraxia, é hipocrisia. Não é? Não basta você ter a teologia correta, se você não pratica, se você não vive, se você não demonstra, tudo isso não passa de uma hipocrisia. Bispo Hermes, muito obrigado por esse tempo de bate-papo. Não quero tomar mais seu tempo. Me permite algo, Juliano? Me permite? Oi, claro, claro. Posso fazer um apelo? Pode, sim. Fica à vontade. Primeiro, na próxima segunda-feira, eu vou fazer uma live. Aliás, vou começar uma série de 3 lives. Segunda, quarta e sexta. Em que vou falar sobre escatologia. Vai ser uma série muito interessante. Infelizmente, aqui no Brasil, a escatologia que prevalece é a dispensacionalista. Sim. Muita gente achando que essa pandemia é sinal do fim dos tempos. Sim. E nós precisamos colocar alguns pingos nos is e falar de escatologia bíblica, sem medo e sem censura. Então, segunda-feira vai ser às 19h30. Aí eu anuncio que horas vai ser na quarta, porque provavelmente quarta-feira vai ser um pouco mais tarde. Mas começa segunda-feira. Serão 3 lives pelo Insta e pelo Face. E o apelo que eu gostaria de fazer, com a sua permissão, sábado agora a gente vai estar no lixão de novo. É a terceira vez durante a quarentena que a gente vai ao lixão. E dessa vez a gente está tendo muita dificuldade. Nós chegamos a um ponto da quarentena em que as pessoas estão com dificuldade de contribuir. Sim. Eu poderia ter aproveitado o que o Marcelo Crivella fez, liberando as igrejas, e todas as congregações que estão sob a minha batuta ministerial seriam reabertas, estariam em pleno funcionamento, e isso facilitaria muito. Mas, em vez disso, nós preferimos manter as lives. E com isso, com as igrejas sem receber os mantimentos para fazer as cestas básicas, a situação fica bem complicada para nós. Por isso eu queria deixar aqui um apelo, se alguém quiser nos ajudar, nós temos 100 famílias no lixão dependendo disso. Então, se você quiser nos ajudar, você me permite dar conta, Juliano? Claro, pode ficar à vontade. Quem quiser nos ajudar com a sua oferta, basta depositar para o Banco Bradesco, fazer uma transferência, né? Banco Bradesco, agência 0582, e a conta corrente é a 73784, dígito 4. 73784, dígito 4.
É uma conta pessoal minha, mas que eu estou usando para isso. Em nome de Hermes Carvalho Fernandes. Se pedirem o CPF, provavelmente, se a sua conta não for no Bradesco e você fizer transferência, vão pedir o CPF. É o 936-697-20715. 936-697-20715. Toda contribuição vai ser bem-vinda para que aquelas famílias que têm sido assistidas ao longo de 6 anos de trabalho ali não sejam abandonadas. Tá bom? E eu fico grato, Juliano, por essa Imagina. e perdoe-me por abusar aí da sua confiança. Não, não. Eu ia até falar para você que eu vou depois dar um print lá na tua publicação que você compartilhou, principalmente a respeito do seu nome da conta. Vou publicar também nas minhas redes sociais, para aquelas pessoas que estão nos seguindo. Eu vou deixar disponível, essa live vai ficar aqui no IGTV, para todo mundo que vai estar nos acompanhando também, que acessarem, vai ter o seu número também de conta para poder acessar. Você está falando aqui, mas eu vou dar print e deixar disponível lá. E eu queria fazer uma sugestão. Eu sei que você está evitando de abrir a igreja para poder ter as pessoas transitando por ela, né? E a igreja é um meio pelo qual as pessoas recebem as cestas básicas, os mantimentos para poderem, de alguma forma, fazer essas cestas. Eu não sei, a gente está fazendo isso na nossa comunidade. Um exemplo que nós estamos utilizando aqui. Nós reunimos os mantimentos sempre no dia que a gente faz a ceia também do Senhor, né? Então, nesse dia, o que nós estamos fazendo? Abrindo a igreja, estão só uma ou duas pessoas lá, as pessoas passam de carro e deixam pelo carro a cesta, né? Ou o mantimento, só uma contribuição. Daí ficaria uma dica, de repente, ter alguém na igreja só para abrir a porta, vai estar lá com a porta meio aberta, só para receber o mantimento, de quem queira contribuir, de repente, com o mantimento, né? Não com o dinheiro. Uma delas, a do Engenho Novo, tem aberto domingo de manhã. Ela E está aberta? Ah, legal. pessoas e alguém que queira levar mantimento lá, sem problema. A gente evita concentrações. Sim, sim. Então, deixa o endereço dela aqui para a gente também. Ok, que é Rua Visconde de Santa Cruz, 226, no Engenho Novo, Zona Norte do Rio, do lado do Hospital Vital. Mas a gente está evitando qualquer tipo de Sim, concentração. As demais sim. congregações, todas fechadas durante toda a pandemia, respeitando a quarentena, porque, diferente do que disse o Crivella, não são templos que são essenciais. Essencial é a vida. E Sim. quem ama, cuida, não expõe. Por isso, é melhor ficar em casa. Bem, Deus abençoe. Obrigado. Parabéns pelos 32 anos. Muito obrigado por esse Ainda tempo de vou, bate-papo. Foi fantástico. ainda vou te dar um Oi? abraço. Com certeza, com certeza. Será sempre um prazer o dia que a gente poder se ver pessoalmente e a gente poder compartilhar e conversar pessoalmente e compartilhar experiências e poder se abraçar e se beijar também. Ó, se você não assinou meu canal no YouTube, você está em pecado, hein? Eu vou acessar lá. Você assinou o meu canal também? Tá Eu lá vou no acessar lá. YouTube, Hermes, assina lá, porque eu estou colocando muita mensagem nova lá. Tá Eu bom? vou me inscrever. Todos os nossos vídeos aqui na live, eu estou postando lá no meu canal também, Opa! no YouTube. Estão Ah, disponíveis lá também. Tá bom? vou Se pesquisar o teu nome lá no escrever. meu canal, vai te encontrar lá. Vou me Tá inscrever. bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, quero agradecer a presença de todos vocês. Foi muito bom esse tempo de bate-papo com o Hermes. Tivemos um problema aí no segundo momento de conversa, de live, mas nós retornamos, ele pôde concluir a sua ideia. Eu quero te convidar, né, para que você possa, de alguma forma, bater um papo com ele. Se você, de uma certa forma, consegue ter acesso a ele no Rio de Janeiro, né? Acesse o canal dele, Hermes C. Fernandes, você vai acessar o canal, tem disponível lá os meios de comunicação para que você possa contribuir, tem as informações para que você possa fazer sua transferência bancária, também tem, se você precisar do endereço, você entra em contato diretamente com ele, tá bom? Do mais, nós estamos ficando por aqui, foi muito bom esse tempo de bate-papo, agradeço a todos que estiveram presentes. Pedro, né? Ele falou que você também é formado aí, Deus abençoe você, viu? Um prazer ter você aqui também, da área da filosofia, né? Da área de humanas, né? Somos os caras da área de humanas. Deus abençoe você, é muito bom tê-lo aqui nesse tempo, nos acompanhando e participando. Gente, muito obrigado, um abraço a todos, que Deus abençoe e que a gente possa não apenas ter a certeza
da nossa teologia, da nossa ortodoxia, mas que a gente possa transformar a nossa teologia numa ortopraxia, numa prática cotidiana na nossa vida, onde quer que nós sejamos, que possamos ser luz dentro de casa, na família, no local de trabalho, na comunidade onde a gente serve, com os amigos da rua, que a gente possa aprender a levar essa luz do reino, do evangelho e alcançar a outros, tá bom? Deus abençoe você. Um beijão a todos. Muito obrigado. Até a próxima live, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.